Na última semana conversamos com o nosso cliente Felipe Rossi. Recomendo que você assista esse primeiro vídeo para acompanhar um pouco da história do Felipe na obtenção do Green Card. Agora vamos para a parte 2 dessa entrevista. Bom, Como foi a entrevista? Foi tranquilo? Rapaz do céu. A entrevista... Porque as pessoas perguntam isso pra gente sempre, né? Como que é a entrevista? Todo mundo morre de medo da entrevista. Eu também morri de medo. Eu sei, eu lembro. Não, eu também morri de medo. Na verdade, a entrevista foi então no Rio de Janeiro, né? Que é a entrevista consular. A gente foi marcado lá logo 8 horas da manhã, a nossa, né? E aí a gente já pegou um hotel que é bem próximo ali para que ficasse fácil acesso, que a gente não sabia muito bem como que era. Como eu era a pessoa que ia ser entrevistado, né? Porque era comigo, né, o assunto. Eu tava super nervoso, né? Porque a gente sabe o que pergunta, não sabe se vai ser aprovado, se não vai. Então você leva aquele mundaréu de documentos. Então, assim, uma dica que eu dou para quem tá ouvindo aí é ter todos os documentos separados por pessoas, né? Individual por pessoas. O que a imigração pede no site, né? E o que vocês recomendam, separa por pacote de pessoas, né? Sim. Porque na hora é a primeira coisa que eles pedem. Logo que você entra, você tem uma sala privada só para o público Green Card. Sim. Né? Eu não sei exatamente que é o visto de imigrante, né? Perfeito, perfeito. Eu não conversei com outras pessoas, mas era uma coisa ali. E é bem interessante porque eles já entendem que o negócio é bem exclusivo. Então você tem aquele mundaréu de pessoas fazendo visto de turista ou estudante. Você acaba indo para uma sala exclusiva. Nessa sala tem aproximadamente ali talvez umas 20 famílias, 40 famílias, algo assim, é bem restrito. E pelo que eu lembro, o atendimento era só mesmo das 8 a meio-dia, não é uma coisa que fica o dia inteiro, né? Então, basicamente o que eu quero dizer é, o processo seu vai girar nesse percurso. Sim. Não adianta que tá marcado às 8, não necessariamente a sua entrevista vai ser às 8. Mas você tem que estar ali naquele tempo, né? Entre 8 e meio-dia, reserva para isso. Por coincidência, aí você chega primeiro, tem a primeira triagem, que eles pedem justamente para separação de documentos, eu já levei, então já estava mais fácil, e um formulário que você tem que preencher também lá. Então eu já tinha até preenchido, então foi bem simples naquele momento. Inclusive tem até uma brinquedoteca, né? Sim, porque... As crianças brincando. Leva os meninos, tem que deixar brincar. Tem que levar. Então aí foi as crianças brincar lá e tal, uma forma de interagir. Bom, enfim, passamos por isso. A primeira fase, né? Primeiro você senta lá, aí senta numa fila, uma ordem de chegada, basicamente assim. E você tem duas fases. A primeira fase é documental. Eles perguntam para você, pedem para você os seus documentos ali que você tem que levar. Então algumas coisas fazem sentido, outras coisas eles nem pedem mais. Então você entrega os documentos. Passado essa fase, ele já te entrega naquele momento, pelo menos entregou para mim, um bloco de documentos que já foi do processo original. Sim. Então eles já me devolvem, como se eu não precisasse mais. Então eu pego, guardo. Honestamente, até hoje eu nunca abri o que era aquilo, mas faz parte do processo. Ele me devolveu. Conversa em português, bem tranquilo, faz perguntas e tal. Eu fui sozinho, eu fui lá com a família toda na frente da janela. Ele falou, não, deixa as crianças brincar. Nem precisou, só fui eu sozinho. E volto para a fila, uma outra fila, para ser chamado para de fato uma entrevista. Essa entrevista chama pelo seu nome, porque uma vez que o seu documento está ali, ele chama pelo seu nome. Nesse momento, você fala com uma pessoa que parece ser uma gringa ali, sabe? Uma americana. Ela fala português, mas fala... português com sotaque. Com sotaque, é isso. Mas fala tranquilo. Mas, como um bom americano, direto ao ponto, né? Não tem muito ponto. Então ela fala para você, chama toda a família nesse momento, e você faz um juramento, a primeira fase, ele é o juramento. Então... não os pequenos não, né? As crianças, a minha tem 7 e 2 anos, então não era isso. Mas tinha que estar junto para reconhecimento ali, né? Saber se tá as pessoas corretas. Então eu e minha esposa... A gente chama de cara crachá. Cara crachá, isso. E aí eu e minha esposa, a gente levanta a mão e tal e fala... Eles perguntam algumas perguntas tradicionais. Então se você cometeu algum crime nos Estados Unidos, se você trabalhou ilegal nos Estados Unidos... se você ficou ilegal em algum momento nos Estados Unidos. Então ele faz algumas perguntas, né? E só isso, basicamente é isso. Nesse momento, se não me falha a memória, ela já dispensa todo mundo de novo, esposa, no meu caso que era comigo, né? E as filhas para poder ter privacidade ali, para poder falar, conversar tranquilo. E aí nesse momento ela faz as perguntas relacionadas ao seu processo. Exato.
E aí, principalmente, ela é muito voltada para o headline ali, né? Ou seja, Sim. justamente o que você é. Então, no meu caso, era gestão de operações, por exemplo. Então, nesse momento, ela entra em gestão de operações. Então, ela faz algumas perguntas assim, tudo bem, qual é o seu curso? Qual é a formação universitária? E aí você fala, teve mais algum outro curso que você fez? Aí eu falei que tinha alguns cursos, tal, mas talvez não seja relevante, mas eu falei. Eu disse para ela, por exemplo, sem omitir nada, eu falei, olha, eu estava nos Estados Unidos fazendo um MBA, que de fato estava. Então eu voltei para isso, não omiti absolutamente nada. É importante, bem importante. Então eu falei para ela mesmo, olha, eu estava nos Estados Unidos fazendo isso. Ok. Então isso não foi um fator problema, né? Tá importante falar. Passado isso, ela me perguntou, o que é gestão de operações? Então, na linguagem americana ali, ela não entendeu muito bem gestão de operações. E aí eu falei, é um business management, né? Tentando mostrar para ela. Mas eu fui explicando em português, ela não entendia, até que a gente chegou e ela respondeu, um business management. Eu falei, isso. Então tá bom, ok. Olhou mais algumas coisas, fez, não lembro exatamente todas as perguntas, mas acho que umas outras 2 perguntas ali, bem simples. E ela simplesmente passou um papelzinho por debaixo da janela e disse assim, só seguir as instruções. E desligou, né? Você tem aquele microfone. Sim, microfone. E eu peguei o papel e estava escrito lá, approved, né? Então, e aí você fica ali sem saber, né, cara? Com aquela impressão, porra, é isso mesmo? É só isso. E eu perguntei isso pra ela, né? Eu falei, é só isso? E ela ligou de novo e falou, sim, é só isso. E desligou de novo e foi embora. Aí você sai com aquele monte de papel, documento, né? Lembrando que você não pode entrar com mala, mochila, nada. Lá você tem que estar só com documento. Então você sai com todo aquele parafernália na mão de documento. E é isso, simples assim. E naquele momento, como eu já morava aqui nos Estados Unidos, sai dali sem meio sem chão, né? Foi muito mais fácil do que a gente imaginava, mas a gente não sabe se isso é uma regra, mas foi a minha experiência. Né? Sim, mas tecnicamente é uma regra, né? Exato. A entrevista ela é para reconhecimento das pessoas, para entender o seu caso e geralmente para poder identificar que aquele caso é seu, né? Então ela sempre faz algumas perguntas baseadas de que o Felipe é o Felipe que está naquela documentação que foi apresentada. Né? Então é um reconhecimento e a entrevista não é feita para... Normalmente não é feita para que você seja negado nela, né? Ela só quer realmente conferir a veracidade da documentação. Perfeito. E aí você veio para os Estados Unidos na sequência com o passaporte. E aí foi exatamente isso. Quando nesse momento, eu já acreditando, porque inclusive a gente já tem ansiedade de voltar, né? Sim. Imagina, eu já estava lá há bastante tempo e as coisas acontecendo por aqui, dos trabalho e tal. Você precisava voltar. E eu já tinha, inclusive, isso foi numa sexta-feira, se não me engano. Quinta-feira, mais ou menos. E eu falei, poxa, agora eu preciso pegar meu passaporte de volta. Eu deixei meu passaporte lá com eles. Pra carimbar o visto. Pra carimbar o visto e tal, o stamp, né? E eu pedi pra retirar o passaporte em São Paulo, porque eu ia estar em São Paulo. Quando chegou em São Paulo, eu fiquei naquela ansiedade vendo lá, você tem um site pra verificar se você tá saindo, né? Não sai, de repente chegou um e-mail para mim, acho que foi numa quarta-feira da próxima semana, dizendo, o seu passaporte está liberado para ser retirado. Só que você tem que agendar, então é muito importante isso. Você tem que agendar a retirada. Não é só chegar lá e pegar. Não é só chegar lá e pegar, exatamente. E aí, a minha passagem aérea estava comprada para o sábado daquela semana, porque eu falei, agora que já tinha comprado antes, qualquer coisa a gente trocava a passagem, Sim. mas já estava comprado, a gente já estava com aquela ansiedade, fazendo planos para a próxima semana, né? E aí eu agendei e só tinha data para sexta-feira, um dia antes da viagem, né? Fui curioso porque eu fui lá, cheguei lá sozinho para pegar de todo mundo e cheguei lá e tinha de 3 pessoas, eu, a esposa e a filha mais velha, a mais nova que foi adicionada não estava junto, mas tinha tido um e-mail que estava lá. Sim. E eu cheguei lá, falei com eles, tal, eles me deram 3 envelopes, falei, mas tá no meu celular, porque você não pode entrar com o celular. Mas eu recebi um e-mail de vocês que o quarto estava comigo, com vocês. E ela falou, espera um pouco, foi procurar com uma pessoa, outra, enfim. Depois de 1 hora, elas acharam o último passaporte, ainda bem, graças a Deus. Mas enfim, acharam 4 passaportes. Aí com o passaporte vem junto um envelope lacrado, Sim. Que eles orientam, inclusive, igual vocês, inclusive não abrir, nada disso, mas tem que carregar. Um pacote grande, né? Pardo, e você tem que carregar junto na mala. E você tem que carregar junto na mala também os exames raio-x. Quando você faz o exame lá atrás, o primeiro processo, eles pedem para que você carregue na mala de mão.
que se eles pedirem isso, tem que estar disponível. Tem que estar disponível, não pode estar na sua mala de embarque. Enfim, e a gente fez a viagem no dia seguinte, viemos para cá, em Orlando, direto em Orlando o voo. Passamos já pela fase, pela fila de Green Card? De Green Card, de imigrante mesmo. Nesse momento eles jogam a gente para uma sala, então eles falam, bem-vindo e tal, eles te colocam numa sala, porque o stamp que tá lá, eles já te direcionam. Pelo menos, de novo, foi com a gente isso. Sala vazia, não tinha absolutamente ninguém, 2 oficiais ali. Eles abriram o passaporte, os envelopes, pegaram os documentos que eu não tinha a menor ideia que tinha dentro. E eles fizeram 2 perguntas. A primeira pergunta é se o telefone de contato era aquele que eu coloquei, o de vocês, aqui da TS, para alguma comunicação, uma vez que vocês, né, são os responsáveis até esse processo todo. E se o endereço a ser entregue os green cards, né, o card, seria de fato aqui também, foi onde eu coloquei aqui também. Eu confirmei, tudo certo. Então, ele falou, olha, o visto aqui, o stamp, é válido por 1 ano, a partir de agora, então você está tranquilo. Mas ele te dá um papel dizendo, olha, você tem, se não chegar o green card em 6 meses, você entra em contato com eles. E foi isso, entrei nos Estados Unidos. Só que aí, no mesmo tempo, por falha minha, inclusive, também, eu não fiz uma operação que achei que tivesse feito, na verdade, por tanta coisa, era justamente o pagamento das taxas para você receber o green card, que são $220 lá por green card, por aplicante. Então, eu não fiz e achei que tivesse feito. E eu comecei a perguntar, e perguntei para o pessoal aqui do escritório, e não acontecia, não sabia o que estava acontecendo e tal, até que a gente descobriu que, de fato, não tinha feito, eu não tinha pago. Quando eu paguei, aí automaticamente o sistema reconheceu isso, entrou dentro de uma outra organização, e quase que 1 semana, 2 semanas depois, já veio lá a comunicação dele dizendo que o green card tinha sido emitido, e, sei lá, 1 semana, 2 dias depois, 3, algo do tipo, o green card já foi entregue, né? Sim. Então, até por curiosidade, mesmo eu colocando todos os green cards para serem entregues aqui, a gente recebeu 3 aqui e o meu na minha casa. Sim, eu lembro disso. Pois é. Eu não sabia nem que estava em casa, né? Sim. Pois estava lá na caixinha do correio, eu não sabia. Felipe, eu queria te agradecer de novo pela presença, por vir até o escritório novamente, por compartilhar a sua história, né, com as pessoas que estão ouvindo o nosso canal aqui, e dizer que vamos trazer outros clientes, traremos mais histórias reais de outros clientes, porque outros passaportes também não foram liberados a tempo, outros documentos de green card não foram para o mesmo endereço. A gente tem cliente que o green card chega aqui, o da família demora a chegar, então é importante trazer a realidade para que todo mundo tenha em mente, né, de que não aconteceu exclusivamente com você, mas que o processo é viável, o processo é legítimo e alguns desencontros de envelopes não vão atrapalhar o sucesso lá na frente e que todo mundo no final recebe o seu documento e pode viver tranquilamente e legalmente no país. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Obrigado mais uma vez, te agradeço. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.